Galera, tranquilidade com vocês? E aí, bora fazer uma caixinha ou uma caixa d'água feita de fibra de vidro? Vou explicar todo um passo a passo de como você fazer o seu tanque, sua caixa, seu suporte com fibra de vidro, laminação para ser mais exato, né? E ficar ou com esse aspecto ou um pouco mais rústico, depende do que você deseja fazer. Estou fazendo esse vídeo não para mim. Bom, o que eu vou fazer é para mim, mas focado no que você deseja fazer. Beleza? Vou explicar o que eu vou fazer e como você também pode fazer aí. Vou dar um resumo básico aqui e deixar com riquezas de detalhes, né? Ó, eu vou fazer essa moldura aqui. Isso aqui vai ser tipo uma moldura, porém, para colocar essa peça aí, fazer esse acabamento aqui. Então eu vou colocar uma aba para todos os cantos. E basicamente resumindo, isso é como se fosse uma caixa, ou caixa d'água, para colocar água, tá? Não é uma caixa d'água grande, mas uma caixinha que você consegue colocar uma água, como se fosse um recipiente. E no final eu vou entrar com detalhes para você fazer tanques maiores, baldes ou coisas do tipo, porque me perguntam muito. Então daqui a pouco eu explico um pouco mais. Vamos direto à laminação aqui, tá? Então vou colocar as abas. Essa chapa aqui, para vocês entenderem, tem vídeo eu fazendo como que eu faço chapa. Então eu vou estar cortando para fazer uma aba um pouco mais grossa que essa, para estar colocando aqui. Então a gente vai trabalhar e depois eu explico um pouco mais da resistência que tem o material, tá joia? Então eu vou estar cortando, ó. Dá para cortar facilmente com uma tesoura de corte de chapa pela espessura da fibra, tá? Então vou estar cortando todas e já em seguida já vamos começar a explicar como fazer aqui sem ter dor de cabeça, para ter resistência. Corta que nem manteiga. Quem não tem a tesoura pode estar cortando com a lixadeira, tico-tico, serrinha, mas tesourona facilita bastante. Só tenta cortar reto, meu, acabou passando um pouquinho, mas depois eu consigo acertar. Aí aqui, ó, tem 2 centímetros, deixa eu conferir, isso mesmo. Vamos fazer outra com 2 centímetros. Bom, antes de fazer qualquer tipo de emenda, ó, tem um lado aqui que tá liso, tá lisinho. E tem um lado que tá áspero, porém, tá áspero, mas tá sujo, bem sujo. Então, por via das dúvidas, eu vou estar lixando todos os lados dessa peça. Mas se porventura você apenas vai fazer uma emenda no canto, só lixa aonde você acredita que vai pegar a resina e a fibra. Então vamos colocar aí que mais ou menos uns 2 dedos pegaria a fibra com a resina. Então você vai lixar 2 dedos aqui, lixar ela inteira, lógico, porque ela é fininha. Mas se ela fosse grande, vamos colocar aí pelo menos uns 30 centímetros, lixaria também 2 dedos aqui e 2 dedos nessa outra peça. Para você ter a margem de resistência. Eu, no caso, vou estar lixando inteira, porque, deixa eu ver, eu vou estar usando esse lado aqui, depois para dar aderência, para fazer igual o Fusca, e esse lado aqui para fazer esse acabamento. Mas eu vou estar lixando inteira de todos os lados. Lixa. Qual lixa você pode estar usando? Eu, no caso, vou estar lixando com a lixa 80, mas toda lixa de numeração baixa, 80, 60, 46, 40. Por quê? Essas lixas são mais grossas e ela tem mais poder de risco. Então você tem que riscar bastante mesmo, riscar bem, para a resina e a fibra de vidro ter uma boa aderência, beleza? Como você observa que está lixado, quando ficar fosco, eu não sei se você vai conseguir reparar, ó, que brilha, ainda está brilhando, independente, aqui já está fosco, ó, mas independente aqui, brilha. Quando você estiver lixando, ó, se for uma lixa de gramatura mais baixa, for uma lixa grossa, 60, 40, o risco vai ficar mais visível, ó. 80, normalmente ela só deixa fosca, tá vendo? Então é assim que tem que ficar para ter uma ótima aderência. Tem que ficar fosco.
Você pode também estar lixando com o tipo de ferramenta, tá? Lixadeira, furadeira com aqueles pratinhos diferentes. Qualquer tipo de ferramenta que é própria para lixar aquelas treme-treme, pode estar lixando com isso também. Então, ó, toda lixada, ó, vê como que ficou fosco? Ó, tá limpando com o thinner ou um pano desengraxante, né? Se for limpar com um pano úmido, aguarde secar, tá? Porque a resina não tem aderência nenhuma em peças úmidas. Então, se for limpar com o tipo de pano úmido, aguarde secar bem. No caso, meu caso, eu vou limpar com desengraxante ou com o thinner, que ele evapora muito mais rápido. Solução desengraxante. Aí você precisa analisar o lado que você deseja utilizar. Eu vou usar o lado mais liso para fora, para colocar o fusquinha lá depois, né? Então a parte interna, que é a parte mais áspera, que eu vou estar usando. E a mesma coisa aqui, a parte mais lisa pro lado de fora. Então aqui, ó, um truque que eu costumo utilizar é o Super Bonder ou o Tech Bond, né? E bicarbonato de sódio, ajuda a secar muito rápido. Então eu coloco aqui, ó, no esquadro, ó. Eu vou colocar em cima da peça, aí, coloca em cima, dá um pingo de Super Bonder, pingou, aí vem com um pouquinho de bicarbonato, aí dá mais um pingo em cima. É meio que instantâneo. Aí aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, aí colado com o bicarbonato e o Super Bonder, ó, tá bem beiradinho. Aí aqui a gente consegue trabalhar aqui, ó, porque já fica fixo. Então a gente consegue colocar. Independente da peça, se você quiser fazer redondinho, curvado, então é mais ou menos esse esquema. Sempre com o Super Bonder ou uma cola. Tem as... Na verdade, eu tô até devendo para alguns inscritos aí uma cola instantânea feita de resina. Você coloca ela, catalisa, assim, do jeito que você colocou, é tipo uma massa. Você colocou, ela seca. Eu só tô precisando de um material, eu tenho que comprar para fazer essa receita. Eu coloco, englobo tudo na questão de fibra de vidro e a questão da preparação. Mas logo mais eu estarei trazendo. Mas o Super Bonder ajuda bastante a improvisar nesse aspecto, tá? E bicarbonato ou sal também. O sal funciona do mesmo jeito. Lado já, tá vendo? Ó? Tudo bem estruturado, já tá firme. Porém, o que acontece? Para quem já trabalhou com laminação, sabe que a resina nunca penetra 100% aqui. Principalmente porque vai ter vazão, ó. Tem aquela pequena vazãozinha ali, tá vendo? Aqueles primeiros pequenos brechas aqui, ó. Aí para não estar utilizando o Super Bonder em tudo, para não ficar gastando muito, você pode estar usando a massa plástica mesmo, aquela que vem em latinha, fazer uma mistura com um pouco de resina para ficar um pouco mais líquido, ou tá usando talco industrial. Para quem vai trabalhar bastante com isso, é bem interessante comprar um pouco de talco industrial, tá? Então coloca aqui, ó, pra gente fazer uma mistura. Vamos fazer uma mistura legal aqui, ajuda bastante, dependendo do que você for fazer. Então, ó, já tá bem misturadinho, bem maçudo, né? Aí eu coloquei um tecido aqui, um tecido não, papel, porque vai acabar escorrendo, por mais que tá mais grosso, vai acabar escorrendo aqui nos vãozinhos que eu mostrei. E agora a gente vai estar catalisando, mesmo esquema, tá? Aí eu vou despejar aqui um pouco no copo para estar fazendo essa mistura, para eu poder colocar no lugar certo. Colocando no cantinho aqui agora. Vai com uma espátula, celulose, qualquer coisa.
É bacana não deixar com muito excesso, tá? Pra poder... Um acabamento legal, né? Por mais que é alguma coisa menos importante, uma coisa mais simples, sempre é bom tentar caprichar. Sei que às vezes é difícil. Ó, pra quem de repente quer deixar mais chanfrado, mais arredondado as pontas, as quinas, né? Dependendo do objeto que vai fazer, pode estar enchendo, pode aplicar, fazer uma massa mais grossa ainda, esperar a primeira secar, só para ficar mais sutil, e depois vir com o dedo, com alguma outra espátula, e preenchendo aqui bem grosso, para fazer um acabamento legal, meio que curvado. Agora, para quem vai fazer um canto vivo, que nem no meu caso, pode estar deixando assim mesmo, porque aqui vai ser canto vivo, então ele vai ficar retinho, 90 graus. O bacana é sempre fazer isso, tá? Porque, que nem eu falei, a fibra, ela tem a tendência, aquela memória elástica, né? Então ela vai ficar sempre plana. Por mais que você molhe ela, coloca ela com esse 90 graus, ela tem a tendência a esticar um pouquinho e esse 90 graus quebrar. Então ele não fica com esse 90 graus perfeito. Ele meio que abre um espaço. Então, às vezes a sua peça fica fraca por esse motivo desse espaço. Porque ela acaba criando um vazão de ar pela memória elástica dela, né, que ela sempre quer voltar a ficar reta, e isso te prejudica. Com bolhas de ar, a tua peça fica fraca. Então esse tipo de massa auxilia bastante para você poder estar isolando, tá vendo? Cadê? Deixa eu mostrar aqui, ó, as brechinhas. Então ela acaba isolando e além disso, ela dá ele quebra um pouco desse canto vivo, né? Esse 90 graus. Não é, nossa, que sétima maravilha, mas garanto para você que isso ajuda bastante. Aí vamos aguardar secar só um pouquinho, como o dia tá frio, né? Então a gente aguarda secar só um pouquinho, daqui a pouco a gente vem laminando. Eu vou mostrar um outro jeito, uma outra técnica também, para não criar essas bolhas de ar, para a gente não estar utilizando a manta e sim o Ruven. Mas para quem não tem a manta, eu vou fazer um pedacinho aqui, tá? Deixa eu explicar um pouco. Esse aqui é o Ruven, alguns já conhecem, é um cordão de fibra de vidro, tá? Se você escutar barulho, não repara não, tá? Então aqui, o que acontece? Eu vou estar utilizando ele, porém, qual que é o esquema do Ruven? Ele só tem resistência com o cordão esticado, então a resistência dele vai estar lateralizada. Para você que vai fazer algo com resistência, o bacana é estar usando a manta mesmo, ou se você for utilizar o Ruven, utilizar ele assim, tá? Pedaços maiores e ele é assim, 90 graus. Se você utilizar ele lateral, ele não tem resistência nenhuma. Ele gruda, lógico. No meu caso aqui ele vai grudar. Mas para trabalhar com resistência, esquece, tá? É mais fácil na manta mesmo. E aqui, que nem eu falei para vocês, por motivo da manta ter aquela memória elástica, o que eu recomendo? Picar bem picadinho mesmo a manta, ó. Porque aí ela vai se comportar melhor, tá? Ela não vai ter tanta resistência a se adaptar com 90 graus, beleza? Então aqui já tá seco, não tá 100%, ó, tá vendo? Tá marcando ainda, mas já tá seco, já dá para começar a trabalhar. E agora a gente vai começar a trabalhar diretamente com a resina, fechou? E porventura você caiu no vídeo, achou interessante, a resina é qualquer resina de depósito, a resina poliéster, fechou? Aqui, esquema, lambuzou. Você me pergunte, Thiago, mas se eu deixar só desse jeito, com a massa, segura, mas por tempo determinado, tá? Não vai ter uma ótima resistência. Então qualquer coisa que houver em questão de esforço físico, se alguém esbarrar ou coisa do tipo, é perigoso soltar. Por mais que é tudo feito de resina, a resina, ela por si só, ela não tem tanta resistência. Tem que ter a manta, tá? Aí aqui, ó, eu vou estar fazendo dois lados com o Ruven e depois eu faço com a manta, tá? Aqui, ó, tá vendo? Como tá tudo entrelaçado, eu vou cortar assim. Aí aqui eu faço apenas os tirantes, né? Só alguns
para a fibra ficar mesmo no canto, ó. Então aqui basicamente ela se comporta bem com os 90 graus. Então aqui já com o tecido, né, com o Ruven. Então vocês podem reparar aqui, ó, não coloquei, eu coloquei um pedacinho aqui, mas não coloquei no restante. Então agora a gente vai estar fazendo com a manta, para vocês observar. É a mesma coisa, não muda nada, tá? É só questão de você estar ali forçando ela a ficar nos 90 graus. Aqui, ó. Aí, conforme vai colocando aqui, ó, vai fazendo esse esquema aqui, ó. Vai empurrando ela pro canto. Então beleza, galera. Então a caixinha, vamos dizer assim, no meu caso é uma moldura, mas a caixinha, vamos colocar que se ela tivesse pronta. Finge que tem umas abas maior, então aqui vira uma caixa. Você pode me perguntar, Thiago, fica resistente? Fica. Thiago, a água vaza? Não, não vaza. Se você não deixar nenhuma vazão, não vaza, tá? Por via das dúvidas, se de repente você for quebrar o canto vivo, né, os 90 graus, preencha mais. E que nem eu falei, preencha até com massa e com fibra, para ela dar aquela resistência bacana. Qualquer dia eu faço um vídeo um pouco mais focado nesse quesito. Agora vamos supor, você quer fazer um objeto redondo, quer fazer tipo um balde, algo do tipo. Eu vou explicar a questão da placa. Eu não sei se eu falei no começo, mas aqui no canal tem um vídeo que eu faço essa placa. E essa placa ajuda bastante você fazer esses tipos de trabalho, tanto com trabalhos com 90 graus ou com ângulo, tá? Vou colocar o celular novamente aqui, ó. O que acontece? Vamos supor que você quer fazer uma circunferência bem grande, algo bem redondo, oval, coisa do tipo. Dependendo da chapa que você faz, se for fina, você consegue fazer a envergadura dela. E se você tiver um gabarito, vamos colocar aqui que se você tiver um gabarito redondo, você consegue fazer uma melhor qualidade possível, ou seja de madeira, seja de metal. Então vai ficar redondinho, ó. Fica mais ou menos, aqui tá oval, né? Mas fica bem redondinho. E com o mesmo sistema do fundo, você utiliza aqui. Então quer dizer, você consegue fazer como se fosse um balde, uma caixa d'água, uma bacia ou um tanque, para estar fazendo algum tipo de reservatório. Combustível esquece, tá? Às vezes entra cara aqui, Tiago, não dá, não dá. Tem outros tipos de resina, não me recordo o nome, eu nunca usei, nunca precisei, mas é uma coisa muito específica e muito cara, tá? Porque a resina, tudo que é a base de solvente, que é fabricado com solvente, o solvente próprio contamina, meio que dilui, né? Ao longo da vida, vai corroendo. Então, esquece, colocar solvente, gasolina, thinner, não dá. Mas qualquer outro tipo de líquido, até mesmo líquido corrosivo, como, não vou dar ideia, mas já falando, alguns tipos de ácido, suporta, a fibra suporta muita coisa. Que não eu falei, não sei se eu falei nesse vídeo ou no outro, eu trabalhava na indústria química, era só da cáustica, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, HCl é o mesmo, disfarça. Então, vários tipos de produtos dá para reservar. Lógico que você não vai fazer isso na sua casa, pelo amor de Deus. Mas água então é de letra, tá? Agora a questão da pressão. Quanto mais líquido tiver lá dentro, maior é a pressão. Então você tem que fazer esforço, aumentar a parede da camada, fazer algo do tipo, tá? Igual lá na firma, a gente fazia filtros de linha, porque a gente usava materiais, como que eu posso falar? Vamos colocar aqui areia líquida, tá? Passava dentro da tubulação, passava areia com água. E às vezes ia pedacinho de madeira, pedaço de mangueira, alguns tipos de coisa, a gente fazia esse filtro. A bomba que mandava esse líquido com areia era muito forte. Imagina a pressão para aguentar ali. E era feito, esses filtros, era feito com fibra. Aí tinha uma peneira lá dentro para peneirar e o filtro todinho, era todo parafusado. Só que a parede do filtro era
um filtro de 50 litros aproximadamente, só que a parede do filtro era essa espessura. Igual a gente fazia tanques e reatores lá, a parede é 2 polegadas, basicamente. E todo um trabalho. Quanto mais esforço há de fazer, mais camadas de fibra, de resina, de tecido, de Kevlar e outros tipos de produtos para poder dar mais resistência e não estourar, tá? Normalmente um tanque, eu lembro mais ou menos, era um tanque básico, tá? De 1 litro aí, era 3 camadas de fibra de vidro e 2 de tecido, mas tecido bom, tecido pesado e manta pesada. A gente fala por peso, tá? Então é isso aí, dá para você fazer muita coisa, muito tanque, muito reator. De repente você que trabalha em um sítio, em uma chácara, quer fazer uma balsa, você consegue fazer tudo com isso aqui. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui é que muita gente não aceita essa coisa, essa revolução. Mas a fibra de vidro e a resina dá para fazer tudo. Desde peças de avião, e eu já falei de muitos vídeos aí, então acompanha, tem outros vídeos aí referente a muita coisa, fechou? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês para fazer essas caixinhas, fazer alguma coisa, algum objeto de decoração, ou até mesmo para você reservar alguma coisa, fechou? Forte abraço, fiquem com Deus, espero ter ajudado pelo menos uma pessoa, e fui!